de todas as épocas, de toda a história, pois Judas caminhou com Jesus durante 3 anos e meio. Não foram 3 dias, não foram 3 semanas, foram 3 anos e meio Judas caminhando com Jesus, aprendendo as coisas com Jesus, orando com Jesus, cantando com Jesus, almoçando com Jesus, participando de toda a convivência com Jesus. Mas Judas, como qualquer pessoa, tem as suas escolhas, as suas decisões na sua vida. Chegamos no final do ano, momento de reflexão, e a grande pergunta é: quais têm sido as nossas escolhas nessa vida? Será que nós temos escolhido bem o caminho que nós queremos seguir? Será que nós temos escolhido bem as nossas amizades? Será que nós temos escolhido bem as nossas decisões, as nossas companhias? Pois Judas tinha muitas escolhas a ser feitas na vida. Mas Judas escolheu, mesmo andando com o homem bom, ele escolheu ser do mal. Mesmo andando com a porta, ele escolheu não entrar pela porta da salvação. Judas ouviu Jesus dizer: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Mas Judas escolheu não entrar pela porta. Judas escolheu ser desonesto. E é interessante que dentre os 12, Jesus escolheu Judas para exercer um cargo de confiança. Ele era o tesoureiro do grupo. Todas as ofertas, todas as contribuições passavam pela mão de Judas. Mas Judas era desonesto. Ele fez uma escolha na vida de ser ladrão. Ele roubava parte daquelas ofertas. Inclusive, quando aquela Maria, eu acho que foi Maria Madalena, que resolveu ungir os pés de Jesus, não é, com bálsamo caríssimo, que ela quebra e derrama aos pés do Senhor, Judas foi um dos que reclamou e disse: ela poderia ter vendido e ter colocado no gasofilácio aqui para as ofertas, ter dado de oferta. Judas não estava interessado em ajudar ninguém. Judas não tinha um coração bom. Judas, ele se permitiu ser do maligno. Porque Deus, irmãos, ele dá o livre-arbítrio para todos nós. E nós devemos nos permitir ser do bem. Nós é que devemos nos permitir ser honestos, ser verdadeiro, ser amigo, ser irmão, ser leal, ser companheiro, ser justo. Porque Deus não vai obrigar ninguém a ser nada. Ninguém tem maior amor do que esse de dar a vida pelo próprio amigo. Mas Judas, que estava diante de um homem que ele amava e que era seu amigo, ele resolveu ser inimigo. Ele fez uma opção de não querer ser amigo. Então tudo é uma escolha. Mas toda escolha, toda decisão tem consequência. Judas andava com Jesus. Judas andava com os apóstolos. Judas comia com ele, se assentava com ele, ouviu as sagradas escrituras como ninguém. Mas Judas tomou decisões do lado contrário da verdade. Judas andou com a verdade, mas não quis a verdade. Judas andou pela porta, mas não quis entrar pela porta. Judas ouviu a mensagem da salvação, mas não quis a salvação. Judas tinha
muitas escolhas que ele poderia ter feito e ter acertado, mas ele escolheu ir pelo caminho da ganância, do erro e da deslealdade. Então, meus amados irmãos, a vida, ela nos oferece caminhos, a vida nos oferece escolhas e oportunidades. E mesmo Judas andando com a verdade, ele preferiu a mentira. Mesmo andando com o autor da vida e da salvação, ele escolheu a morte e a condenação eterna. E me faz lembrar a mensagem de Deus em Deuteronômio, eu acho que é Deuteronômio 30, que ele diz: esse eu coloco diante de vós a vida e o bem, a morte e o mal. E ele então manda nós escolhermos. E ele ainda dá um conselho: escolhe a vida, para que vivas bem tu e a tua descendência. Nós sabemos que Judas era do maligno, porque Jesus disse: eu escolhi 12, mas um de vós é do diabo. Mas Judas ouviu várias vezes Jesus dizer que ele é a verdade que liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele poderia ter aceitado o Filho e ser livre, ser liberto. Eles poderiam ter escolhido a salvação, eles poderiam ter escolhido a vida, ele poderia ter escolhido ser amigo de verdade, ser um irmão leal, mas ele escolheu ser tudo de ruim. A ganância fechou seus olhos para a verdade, para a vida. A deslealdade fez ele ser desonesto. A falta de amor, de empatia, fez ele ser inimigo ao invés de amor. Judas estava diante da porta da salvação que leva para o céu, mas Judas preferiu cobiçar as coisas da terra, abrir mão do céu para ir para o inferno. Então toda a humanidade hoje está diante de uma escolha: a salvação, a vida, a paz e a eternidade com Deus na pessoa de Jesus Cristo. E diante da escolha de escolher o mundo, a morte, a dor, a tristeza, a decepção e a condenação eterna. Deus não obriga ninguém a seguir. Deus não obriga ninguém a ser honesto, ser correto. Deus não obriga ninguém a aceitar a sua verdade, mas Ele faz o convite. Jesus diz lá em João 11:28: vinde a mim todos vós, que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Judas estava diante do grande pastor, mas não quis ser ovelha. Tem pessoas assim que estão diante de Deus, está diante do pastor, mas não quer ser ovelha, não quer ser pastoreado. Estava diante do maior professor da história, mas não quis ser aluno. Estava diante do pai da vida, mas ele não quis ser filho. Então foi uma escolha e teve suas consequências. Depois que ele trai a Jesus por 30 moedas de prata, que era equivalente a 6 meses de salário, ele sente um remorso tão grande no seu coração, que até aquelas moedas passam o seu peso na sua consciência, e ele vai devolver essas moedas, joga aos pés lá dos sacerdotes, mas não houve mais lugar para arrependimento no seu coração. E o remorso o levou ao suicídio, a tirar sua própria vida e, consequentemente, a perder a sua salvação. Então, a reflexão dessa noite é exatamente essa: quais têm sido as nossas escolhas, as nossas decisões? Porque nós que temos que decidir de que lado nós queremos estar.
O que nós queremos ser? Com quem nós queremos andar? Em quem nós queremos acreditar? Se nós queremos ser amigo, se nós queremos ser irmão, se nós queremos o céu, se nós queremos passar pela porta, se nós queremos ser pastoreado, se nós queremos a vida. A decisão é só nossa. Amém? Amém? Que Jesus, Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus nos amou. João 3,16, de tal maneira que deu o seu único filho para morrer